dizer, senhor presidente, que o parlamento é um espaço para que temas de relevância sejam discutidos exaustivamente, até que se encontre o melhor caminho a seguir. População brasileira que nos acompanha pela Rádio e TV Senado, Agência Senado e demais veículos de comunicação, que transmitem ao vivo esse plenário com uma audiência recorde, que demonstra claramente o interesse da população por essa sessão histórica. Quero dizer que o povo de Mato Grosso, minha terra natal, que me deu a oportunidade de estar aqui no parlamento por 6 mandatos consecutivos como deputado federal e agora como senador, quero dizer que nesses 25 anos como parlamentar no Congresso Nacional, já vivenciei muitas dificuldades. Este é o 2º processo de impeachment que participo. Vi o país enfrentar crises políticas e econômicas, mas nunca as duas ao mesmo tempo, como acontece agora. Por isso, por si só, já se torna a situação atual especialmente grave e preocupante. O Brasil precisa da reforma política, com a qual nós todos comprometemos nas últimas eleições. Ela, sem dúvida nenhuma, é a mãe de todas as reformas. E dela virão o devido apoio popular para as reformas tributária, previdenciária, trabalhista e ainda um novo pacto federativo que os prefeitos e vereadores tanto reivindicam, principalmente em suas marchas, como a 19ª edição que acontece aqui nesta semana, cuja crise atual trouxe o maior número de prefeitos a Brasília. E hoje lá estive, ouvindo deles as mais variadas dificuldades, pois a maior parte do que se arrecada fica concentrada na mão do governo federal e do governo do Estado. A cada dia, o governo cria os programas e as responsabilidades são imputadas ao prefeito. Ele, que não tem de onde fugir, está lá sendo cobrado no dia a dia por toda a população. Por isso, inclusive, quero dizer que aqui apresentei a PEC número 1 deste mandato, onde proponho a redivisão da CID. Tudo que se arrecada hoje no Brasil, só 7,2% da CID vai diretamente para os municípios. E a nossa proposta, que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, prevê que 1/3 fique com o governo federal, 1/3 com os governos do Estado e 1/3 com os municípios, trazendo mais condição igualitária. E aí o ideal seria que fizéssemos com todo o bolo tributário, ou seja, que pudéssemos dar condições para que os municípios tivessem mais condições financeiras para atender às necessidades da população. Afinal, é nos municípios onde vive o cidadão, é lá que estão depositadas todas as expectativas da população e onde estão as demandas que clamam por soluções. Eu estou certo de que precisamos promover o reordenamento institucional. Nos debates na Comissão Especial do Impeachment, onde represento o bloco moderador, alertei e reforço o que disse. Precisamos urgentemente fortalecer o diálogo entre os governos, o parlamento e o povo, para a boa execução das políticas públicas e controle dos recursos. Senhor presidente, luto e trabalho para ver ideias concretizadas e projetos realizados. São esses projetos que melhoram as condições de vida da nossa população, trazendo mais saúde, educação e segurança, necessidades que tanto o povo reivindica com todo o direito, pois paga seus impostos e quer vê-los aplicados com eficiência. São os projetos que permitem às pessoas encontrarem os seus sonhos. Afinal, quem está numa fila de um posto de saúde ou na fila por um emprego tem pressa, tem muita pressa. E nesse momento de crise, nossas respostas têm que se adequar a esse tempo de necessidade. O Brasil não pode parar.
E esse Senado, pelo conhecimento e experiência dos nobres senadores, por ser a casa do diálogo e da moderação, tem reais condições de resgatar a esperança aos brasileiros de forma muito mais efetiva, garantindo assim a soberania popular. Venho, portanto, fazer um apelo. Precisamos nos dedicar às reformas com total prioridade. O cidadão nos cobra no dia a dia e até nos pergunta: por que vocês, os políticos, tanto falam delas e não fazem? Isso tem levado a classe política a um descrédito que é muito ruim para a nossa democracia. Trago comigo uma certeza, a de que, independente das paixões político-partidárias, o país não tem dado respostas a contento ao pai de família, à mãe que quer ver seu filho sendo bem assistido, ao empregador que ajuda a mover a economia e a gerar empregos. Mas eu sou um homem de fé e carrego comigo muito otimismo. Eu creio no trabalho como forma de superar a crise, que com esforço e dedicação do Parlamento, mesmo com tantas particularidades, ela será superada. E vamos trabalhar para isso. O Brasil é um país grande, formado por um povo ordeiro, que foi às ruas se manifestar de forma pacífica e sem causar qualquer incidente grave. Tanto os que defendem o impeachment, quanto os que são contra, todos merecem nossa admiração e respeito, porque isso representa o fortalecimento da nossa democracia. E quero aqui destacar, senhor presidente, a participação dos jovens, das famílias, em todos os movimentos organizados. Destaco ainda que é momento de nos dedicarmos a um projeto que leve em consideração a soberania popular, onde o Congresso tenha papel de protagonista na condução dessa nova fase da política brasileira. Que essa experiência sirva, portanto, para aprimorar e fortalecer nossas instituições. O Brasil é um país rico, uma das principais economias do mundo e ainda com um potencial incrível, capaz de produzir e gerar riquezas que poderão fazer com que a nação assuma de fato o seu grande protagonismo perante o mundo. Peço a todos que façam essa reflexão e rogo a Deus que nos ilumine nos desafios que iremos enfrentar. Senhor presidente, assim como votei na comissão especial na semana passada pela aprovação do relatório, voto agora pela admissibilidade do processo. E quero aqui também, mais uma vez, não só parabenizá-lo, como todos aqueles que estão conduzindo esse processo. O nosso presidente Raimundo Lira na comissão, também o relator Anastasia, pelo equilíbrio. E tenho certeza que nesses dias, após a admissibilidade, haveremos na comissão especial de estar analisando o processo com toda a cautela, principalmente sobre o rito processual, obedecendo à nossa Constituição brasileira. Espero que o Brasil encontre os caminhos que toda a população espera, que é do desenvolvimento, que é do progresso, que é da geração de oportunidades, principalmente por ser de um estado como Mato Grosso, um estado de 900 mil quilômetros quadrados, ainda com uma população pequena, de 3,5 milhões de habitantes, mas que com certeza precisa de investimentos e principalmente do equilíbrio para que a gente possa aqui votar os ajustes necessários. Não é possível, senhor presidente, que ainda, neste momento, ainda não tenhamos a Comissão de Orçamento funcionando. Anteontem estivemos reunidos e na terça-feira ainda estamos discutindo a eleição do presidente da Comissão de Orçamento. Portanto, independente de quem seja presidente, se o Congresso não fizer a sua parte, não votar as matérias necessárias, dificilmente tiraremos o Brasil desta crise e, principalmente, como sempre tenho dito, a nossa maior crise não é econômica, a nossa maior crise, sem dúvida nenhuma, é a crise política. Muito obrigado.